Bem-vindos ao programa Negócios Imobiliários. Meu nome é Yuri Azevedo e hoje estou com uma convidada internacional aqui, né? Que acabou de voltar do Chile. O nome dela é Aline Borbalan, Country Leader da Exp Realty Brasil, graduada em Comunicação Social, pós-graduada em Inteligência de Mercado, especialista em Negócios Imobiliários Internacionais. Aline, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Satisfação estar aqui, né? Estou empolgadinho em saber teu modelo de negócio, né? Que a gente vai falar hoje. Disruptivo, né? Sim, eu quero agradecer muito, Yuri, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que somos extremamente apaixonados, né? Mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele utiliza vários processos de ciência de venda, né? E sempre eu me indaguei sobre isso, porque assim, não existe curso de vendedor, faculdade de vendedor, né? Quando eu crescer, mamãe, eu vou fazer um curso de vendedor, né? De ciência superior. Mas enfim, existem técnicas, né? Cada um tem um método, né? E assim, tô vendo aqui que você desenvolveu o conceito de agente 3.0. Parte da ideia de que a alta performance hoje não significa trabalhar mais, captar mais imóveis ou acumular mais leads. Significa desenvolver uma nova mentalidade sobre a carreira e negócio, usar tecnologia de forma inteligente, construir marca e autoridade, trabalhar em rede, criar processos, ampliar fontes de renda e transformar a própria atuação em negócio capaz de crescer além da produção individual. Mas afinal, o que é isso, Agente 3.0, ali? Explica pra gente. O que é esse conceito, né, Yuri? Agente 3.0, corretagem 3.0. Acho que você tocou num ponto fundamental, que é, a gente não tem, para nossa profissão, vendedores, eu também sou corretora de imóveis, filha de corretores de imóveis, a corretagem tá no DNA, né, tá já na terceira geração aqui da minha família, e a gente não nasce idealizando essa profissão. E a gente tem hoje aqui no Brasil, sobretudo, um déficit, né, de formação ampla de corretores. E aí, portanto, e você comentou um outro ponto que eu quero relacionar, a gente não aprendeu o método da venda voltado para a corretagem imobiliária. Que é diferente, né? Você vai vender o quê? Vai pra feira, você vai vender sabonete, não, você vai vender um imóvel que é um patrimônio alto valor agregado, né? Exato. Eu costumo sempre definir, né, é um bem durável. E no caso, né, do imóvel, é o bem mais desejado pelo brasileiro. A gente tem uma estatística, eu trabalhei ao longo da minha jornada quase 15 anos, né, voltado para dados e análises mercadológicas. A gente tem uma estatística no Brasil que o brasileiro ele muda muito pouco de vida ao longo da sua vida. Então, o imóvel, né, esse processo da compra e da mudança é para o brasileiro um grande marco na sua vida. E aí ele encontra do outro lado, nós, corretores, né, que muitas vezes não temos o preparo ideal para lidar com aquele momento que é o mais especial. E aí entra a formação, profissionalização. Então, o que é o Agente 3.0 sobre a ótica, né, hoje do projeto que eu lidero, que é a XP Realty aqui no Brasil, mas que é uma iniciativa global. A gente aprendeu, quando a gente vai lá, tira o nosso cresce, né, a gente aprendeu que o mercado ele é linear, a nossa profissão é linear. Então, o que significa isso, Aline? A gente tem que captar imóvel, depois que a gente capta imóvel, a gente tem que tirar a foto, preparar o imóvel, publicar esse imóvel ao mercado, depois a gente encontra mais leads, encontra cliente, faz a visita, tira o contrato. Linear. E o conceito do Agente 3.0 vem na contramão de tudo isso para dizer, ei, o mundo mudou. Né? A gente está vivendo uma nova era onde não é linear. Você tem que estar preparado para aquele cliente que você nem tirou a foto do imóvel, ele já vem te procurar sabendo mais do mercado do que muitas vezes você mesmo, corretor. E aí você vai atender esse cliente, você vai explicar o imóvel e ele pode desaparecer durante 6 meses, 18 meses e volta daqui a 1 ano. E aí você está com o mesmo script do mesmo momento que ele chegou. Então, o que quer dizer isso, né? Na prática, e conceituando isso de forma direta, o Agente 3.0, ele entende a corretagem como um sistema.
não é passo a passo, não é linear, né? Você precisa estar preparado para todos os momentos que envolvem a nossa profissão de corretores, né? Então, você tem que entender que esse processo na vida, naquele momento mais especial da vida daquela pessoa, você tem que estar preparado em todos esses momentos e não ser pego de surpresa no meio do caminho. Então, o corretor 3.0, ele tem uma nova mentalidade. Ele entende esse mercado já na nova era, né? E ele tem este preparo para lidar com essas facetas em qualquer momento. Esse é o conceito do agente 3.0 que estamos trabalhando. Olha, acabou de aparecer no meu WhatsApp um cliente que ele vem aqui no Brasil a cada 6 meses. Pois é. E ele sempre me procura, ele me chama no WhatsApp, tem uma coisa, tem, ele quer. Então, tem 3 prédios específicos que ele quer ver. E uma hora ele vai comprar comigo. Porque assim, poxa, acho que eu atendi ele acho que umas 3 vezes, a cada 3 anos. E se me procura, e assim, ele é brasileiro, ele quer se aposentar aqui no Brasil. Que ele tá morando nos Estados Unidos e vem passar as férias aqui, mas sempre me procura. Não é de foto, né? Não é da internet. Pois é. Mas ele leva um tempo pra, assim, levei anos pra entender isso. Assim, não é fácil explicar. Sim. Você tem que sujar muito aquela calcinha branca lá pra assim, olha, você tem que fazer uma venda, 2 e ter a referência, né? No retorno do cliente, o cliente comprador. Sim. E também tem as 2 pontas aí, né? Quando você fala 3.0, então existe o 1.0, 2.0, 4.0, como é que é? Tem, a gente costuma definir como corretor ultrapassado, né? O corretor que não se atualizou. Esse exemplo que você deu, Yuri, ele é muito bom, por quê? Porque hoje em dia, né, o mundo globalizado, a gente com tanta tecnologia, inteligência artificial, internet, né? Então, eu, com um pouco mais de 40 anos de idade, eu peguei todas as fases, né? Então, eu peguei ali a fase que a internet, né, tinha acabado de chegar na nossa mão, a internet de escada ainda, depois a era dos bips, né? Depois vem a telefonia móvel, hoje a gente tem a mensageria no nosso bolso, hoje o nosso negócio imobiliário, ele não está mais preso a uma estrutura, né? Ele não deveria mais ter limite. Muitos colegas ainda estão presos a uma mesa, a um sistema, a um CRM, a uma estrutura. Então, como que a gente define isso? Esse corretor 3.0, ele já entendeu, né, esse movimento, essa mudança, que é irreversível, e, portanto, ele teve a capacidade de construir o negócio dele lidando com essa nova realidade. Né? Então, o caso desse seu cliente, né, é o caso que acontece com muitos corretores. Então, se você utilizar o mesmo script de atendimento com esse corretor, que vem 3 vezes ao Brasil, e depois vai ficar um grande período de tempo sem se comunicar, mas quando volta, já quer assertividade de preço, qual é a vacância daquele prédio específico, você não consegue acompanhar se você não estiver preparado para isso. E como você disse, para estar preparado para isso, muitos, né, precisam demorar anos. Então, essa mentalidade vem nesse sentido. Minimizar isso e escalar. Acho que também em função de que acho que eu já vi isso em alguns cursos ou palestras do ciclo de venda do imóvel, né? Sim. E é pouco, assim, é muito raro você ver uma palestra e a pessoa ainda abrir um gráfico, né? Olha, a pessoa leva 18 meses, né? eu ia falar isso, 270 dias, né? 360, um pouquinho mais. Mas é estudado isso. Aliás, tem um dado aí no FIPZAP, né? É que tem que ler, né? E o pessoal estuda isso. E entender em que momento que a pessoa está na compra, né? Principalmente. Entender a etapa da jornada daquele cliente, né? E a gente costuma muito trazer para os nossos corretores através de método, porque é isso, né? Se você tiver que criar você pode criar, né? Como já foi criado. O que vai acontecer talvez, depois de 10 anos, quando você terminou de criar esse método, ele já está ultrapassado. Então, estar hoje, né, antenado e dentro de uma estrutura que te proporcione atualização frenética, tal qual quanto é exigido nos mundos atuais, proporciona que você tenha tempo, por exemplo, para se especializar naquilo que você precisa se especializar. Então, como você disse, né, qual é a etapa da jornada? Se o corretor ele não tiver o tempo de ler isso, porque ele está
de repente, elaborando um contrato, contratando um CRM, olhando os listings dele que está publicado no portal. Se ele tiver sobrecarregado, né, operacionalmente, ele não consegue brilhar naquilo que é o cerne da nossa profissão, que é o relacionamento, né? Então, é muito difícil hoje, quando a gente olha para os diferentes perfis do mercado imobiliário, é muito difícil hoje, para alguns perfis, o corretor iniciante, né, que a gente chama de 1.0, o calça branca, quem idealiza aquela profissão, né, por conta das nossas comissões, não tem ideia da jornada, né, que é a jornada imobiliária. Então a gente tem que estar ali, enquanto corretores, o tempo todo correndo atrás para que a gente consiga escalar o nosso negócio com conforto, liberdade, por que não, né, de forma a perpetuar esse negócio, para além de nós mesmos. Olha, eu fiquei muito curioso. O que é o 4.0, então, né? O 4.0 é uma nova etapa, né? Mas eu acho que o conceito, para além, né, da definição 1.0, 2.0, 3.0, eu gostaria, assim, de passar mesmo a mensagem do que é essa corretagem, o corretor do futuro, né? O que é o corretor do futuro, Iori? Boa pergunta. Não Essa pergunta é? eu ia fazer de você. O que é o corretor do futuro? Eu acho que o corretor do futuro é aquele que já entendeu, né, que a corretagem ela é um sistema, é volátil, é acelerado e, portanto, ele consegue desenvolver o negócio dele a partir de uma pergunta simples, né? Você, corretor que está ouvindo a gente aqui agora, se o seu negócio, né, já vamos considerar que você já tem ali, já entendeu o negócio imobiliário, você já tem uma produtividade, você já sabe passar por as etapas da jornada, como a gente comentou, e daí se a gente vira para você e faz uma pergunta agora para você, corretor, né? Se de agora até 90 dias você não realizar nenhuma venda a mais, o que acontece com o teu negócio imobiliário? Ele continua? Eu acho que essa pergunta, ela traz uma provocação muito imediata do que é o corretor 3.0. Se a resposta for não, você não tem um negócio imobiliário, né? Você teve apenas construir uma profissão, você parou ali. Então, o corretor 1.0, hoje ele tem uma estrutura que permite que, se ele decidir parar de atuar nos próximos 90 dias, o negócio dele continua acontecendo em tecnologia, em operação, em rede, em diferentes fontes de renda para além da comissão, porque hoje já existem estruturas que proporcionam isso. Então, esse é o corretor 3.0. É o corretor que entendeu que ele é capaz de construir um negócio imobiliário e não simplesmente uma profissão. E quando você fala mais fontes de renda, né? Porque assim, eu trabalhei muitos anos só no modelo exclusivo, né? Sim, E aí o pessoal fala gestão compartilhada, exclusividade com plano de marketing, enfim, divisão da comissão, 50. Aí você pode ficar falando e, e educar também o seu cliente, né? Mas assim, nem todo modelo baseado nisso, que é um modelo até bem americano, né? De tratar as duas pontas, o vendedor e o comprador. Uma coisa também que eu aprendi, né? Também passei num modelo parecido desse, mas assim, no Brasil existem vários modelos, né? Porque assim, exatamente. esse não é o único. E aliás, o que eu falo, é, quem está no mercado imobiliário não é só aquele cara que tem cresce. Existe um mar de oportunidades aí que existem também os corretores, mas assim, tem um mundo aí para imobiliária, que senão a gente só foca nisso, né? Só intermediação. Então, quais seriam outras fontes de renda aí para a pessoa poder alavancar, né? Para não ficar só colocando consultoria, serviços, e com ideias, né? Que possa. Para criar relacionamento, por exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo esse podcast. Uhum. Então, assim, hoje estou tendo o prazer de te conhecer. E às Nossa. vezes é difícil fomentar isso, porque assim, por exemplo, eu sempre gostei de fazer open houses, né? Uhum. E dá maior trabalho de fazer isso, né? E montar um cafezinho, um chazinho, as bolachinhas. Pra quê? Porque para conhecer também os corretores, que a gente fica sozinho, né? Sim. Mas enfim, como multiplicar então as conexões dos negócios além da corretagem? Eu daria um passo atrás, né? Hoje o corretor, ele imagina que ele precisa ir além
A jornada imobiliária da corretagem, ela já é tão complexa, Yuri, ela já é tão longa. Se a gente ainda exigir e colocar para esse corretor que ele precisa ir além, por que ele precisa ir além? Então, tem muitas camadas até no que você trouxe que eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Primeiro, quando a gente fala de modelo americano, a gente ainda tem, por conta do que aconteceu no Brasil, né, e as entradas, franquias, etc., a gente idealiza que modelo americano é baseado na exclusividade. E modelo americano, para mim, é simplesmente um modelo que te proporciona escalar mais rápido o teu negócio imobiliário. Ponto. Ele não se caracteriza por captação exclusiva ou captação aberta. Ele é aquele modelo que, por ter um método muito bem definido, faz com que você consiga chegar mais rápido no seu resultado. Para mim, isso é modelo americano, tá? E que aqui no Brasil, né, principalmente os modelos tradicionais, por não trazerem esse método, é mais difícil, leva mais tempo para a gente chegar num resultado de top producer, tá? Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção na sua fala. Depois, quando a gente fala assim, olha, tem outras fontes de renda para o corretor, eu estou falando da intermediação imobiliária ainda, porque quando a gente vai lá e decide que a gente vai ser um corretor, e a gente se submete a tirar o nosso CRESSE, passa pelas provas, passa pelo nosso estágio, faz o nosso juramento, a gente está objetivando o quê? Ser um corretor de imóvel, né? Então, por que a gente precisa buscar outras fontes? Aquela já não deveria ser a suficiente? Mas para o corretor, para muitos colegas ainda brasileiros, não é. Então, quando a gente fala de mais de uma fonte de renda, quando a gente fala de comissão, que eu acho que é mais uma quebra limitante que a gente precisa esclarecer aqui no podcast, hoje, quando a gente fala de comissão, ela está diretamente relacionada aqui à produção. Na corretagem, como que funciona? Eu vendo para ganhar. Se eu não vendo, eu não ganho. E aí está a lacuna que faz com que esse corretor tenha que ter uma outra atividade profissional para compor a sua renda. Não deveria. Então, enquanto nós tivermos, enquanto corretores, só pensando na comissão, isso vai exigir da gente simplesmente trabalhar mais. Sim ou não? Porque todos nós temos uma limitação de horas dia. Então, como que eu faço para aumentar a minha comissão se eu já trabalho de domingo a domingo e exaustivamente? Não é possível fazer isso. Pois é, mas existem já, né, opções de, através da intermediação, você como corretor imobiliário, construir um negócio que não para quando você não está vendendo. Aí está o ponto da questão, né? Hoje você até colocou aqui o podcast e ele vem muito de encontro, né, com estabelecimento de uma marca, né, a abertura de uma iniciativa que te posiciona diferentemente no mercado. Mas e o corretor que não tem um podcast? Ele não consegue ter uma renda adicional? Sim, é possível, Yuri. E é isso que a gente precisa esclarecer, né? Então, hoje no modelo que nós estamos, os corretores, eles conseguem, né? Obviamente tem as comissões, obviamente, né, intermedia, vai fazer ali, vai cuidar da sua jornada, não de forma linear, já entendendo que isso é um sistema volátil, mutável e que é possível escalar. Mas para além disso, né, a gente conta com outras fontes de renda para o corretor, recorrentes, mensais e também rendas passivas, né? Então esse corretor ele consegue construir a longo prazo patrimônio, liberdade financeira e dinheiro no bolso no curto prazo, porque a gente precisa disso enquanto corretores. Bom, é que existe, acho que até uma fuga dos corretores, né? De reinventar a roda. Esse termo é muito comum no mercado imobiliário, né? Porque fazer mais o mesmo e pensar estrategicamente, né? Não é só mais ligar para uma lista fria maior, vamos dobrar. Exatamente. Vamos dobrar a lista fria aí, vamos fazer que nem as operadoras de telemarketing, ficar ligando o dia inteiro para todo mundo, até alguém entender. Mas se não tiver um foco, né, tiver um objetivo, é muito fácil se perder, né? Muito fácil não ter processo, né? É isso, método, né? Você vai ligar para aquela lista fria, você é corretor de plantão, vamos pegar aí mercado primário, né? Mas mesmo que não seja o primário, você tem o hábito ali, né, para geração de leads, lista. Vamos pegar só essa fonte, geração de leads. Tem várias, mas vamos pegar essa, que é o exemplo que você deu. Listas.
Você já está fazendo aquilo exaustivamente, você já está tendo aquele resultado, e daí você pensa assim, ok, então se eu já ligo para 200 clientes por dia, para que eu tenha mais de uma venda no mês, então eu preciso ligar para 600? Não necessariamente. Esse é o ponto do corretor 3.0. É a mudança de consciência, uma nova mentalidade. Por que que você precisa? Você consegue ligar para 600? Não. Eu já trabalho 12 horas por dia nessas 200 pessoas aqui e não dá resultado. Eu não estou satisfeito. Eu não estou feliz com a minha profissão. Então, mude, né? Esse é o ponto. Por que que a gente ainda está insistindo no mesmo? Né? A gente traz ali, a gente ouviu, né? Desde quando a gente iniciou na corretagem, você tem aí uma década, eu também estou já há algum tempo no mercado imobiliário, via isso na imobiliária dos meus pais, não existe um método só. Por que que a gente ainda está fazendo igual 50 anos atrás? Se já tem a possibilidade, não precisa nem ser 200 ao dia, já tem a possibilidade de você fazer essa engrenagem rodar de forma estratégica, como você comentou, e que vai trazer resultados muito melhores, né? Mas muitos ainda estão presos ali a outra mentalidade, esse é o ponto. Olha, quando eu comecei no mercado imobiliário, a grande lenda que falavam é que você vai demorar 6 meses para fazer uma venda. Isso. Nossa, eu escutava muito isso. E que você vai pagar para trabalhar um tempo. E uma hora você vai vender, aí você começa a ganhar dinheiro. É uma coisa até você começar, enfim. E mudança de chave. Eu fiquei quase 30 anos na contabilidade como funcionário, CLT que tinha o fixo no final do mês, simples assim. Uhum. Férias desse terceiro, né? E aí a mudança de chave de você virar um empreendedor. Ou seja, realmente você tem Isso. que se jogar. Muitas pessoas vão lá por falta de opção. Não é algo planejado, né? Uhum. Ah, mas ainda assim, tem essa primeira virada de chave, mas não sei se é o nome, a segunda virada de chave, que talvez seja o 2.0. Olha, não é só você virar de chave, você realmente tem que multiplicar, né? Você tem que ter a recorrência, que se fala, né? É. Recorrência, olha, tem que, não é a cada 6 meses, tem que ser todo mês, na verdade, né? Ou mês sim, mês não, mês sim, 2 sim, e um não, né? Tem que ter um fluxo aí, né? Tem que ter um fluxo, né? E tem que ser previsível, Yuri. Por que não é previsível? Esse é o ponto, né? Eu tenho 2 décadas de atuação no mercado imobiliário. E durante grande parte desse período de atuação no mercado imobiliário, mesmo tendo nascido dentro de uma imobiliária, eu não tinha tirado o meu Cresce. Eu só decidi tirar o meu Cresce e atuar na corretagem, na ponta, né? Depois que eu conheci método, depois que eu conheci realmente modelos escaláveis. E por que que eu não fiz antes? Porque na minha cabeça, corretagem era só aquilo. Eu não sabia que existia uma forma diferente de fazer. E aí é muito difícil aquela forma anterior, né? Ela é desanimadora. Então eu nunca tive vontade de tirar o meu Cresce. Quando eu conheci modelo americano escalável de negócio imobiliário, foi muito rápido para perceber, tendo passado quase 15 anos estudando mercados para lançamento de empreendimentos, bancos, varejo, foi muito rápido entender que é uma profissão belíssima. E daí passou a ser a minha missão tornar a profissão do corretor imobiliário uma profissão de primeira escolha. Porque a gente sabe que aqui no Brasil ainda não é, né? Agora, por que não é? Porque muitos dos nossos colegas, temos 700 mil corretores espalhados pelo Brasil, ainda não sabem, né, que existe uma forma diferente de fazer. Então, uma das minhas grandes missões, e para deixar aí legados, é propagar esse conceito. Tem uma forma diferente, e essa forma diferente não é trabalhar mais. Porque no modelo, na mentalidade anterior, eu via, né, meus pais trabalhando até altas horas da noite de domingo a domingo. Não era falta de trabalho. Acontece que essa nova mentalidade não é baseada no esforço. Ela é baseada na estratégia. Ela é baseada em ferramentas, em tecnologia, em rede, em modelo econômico para o corretor diferente para além da comissão. Então, quando você consegue compreender isso, fazer negócio imobiliário pode se tornar realmente uma profissão de primeira escolha. É nisso que eu acredito. Eu vi um dado recentemente, Aline, que. Onde que foi a referência? Acho que foi uma notícia. Às vezes a gente pega notícia, mas enfim.
sei se a base é essa, mas aqui no Brasil, aliás, já era uma opinião minha, mais da metade dos negócios são feitos diretamente com os proprietários, não passa na mão de corretor. E assim que é, já tinha essa noção, mas enfim, acho que eu li uma estatística recente. E aí, na Europa é mais organizado e nos Estados Unidos é mais organizado, né? De alguma forma, a pessoa se organizou melhor, né? Assim, e... Mas assim, você acha que no Brasil não pegou isso? É questão cultural? É uma questão de falta de administradores, de vendedores capacitados? É a culpa do Cresce, que não criou um MLS, né? Sim. Que assim, o que que é o MLS? É um sistema americano que você vê as transações online, deveria ser, né? Todo registradores, que tem que puxar matrícula, você vê se tá lá ainda, se vendeu, não vendeu. Sistema integrado, né? Mas não funciona, né? Não aplicam isso. Você acha que isso não rola aqui no Brasil, hein? É uma conjunção de fatores, né? E aí, Yuri, existem fatores que nós, como corretores, a gente não consegue atuar e, portanto, o nosso esforço não deveria estar nisso, né? Que fatores, Aline? A gente não vai mudar a legislação, a gente não vai conseguir. Claro que já existem iniciativas muito interessantes nesse sentido e nós, como corretores, devemos apoiar. Tá? Já é regulamentada a Já profissão, é já tem lei regulamentada a federal, já tá profissão. bom demais, né? Brasil já exige uma licença, muitos países nem a licença é exigido, então não estamos 100% atrasados, É. mas, por exemplo, não temos, né, a transparência de dados, um MLS, as informações todas digitalizadas do ponto de vista de cartórios, e isso faz com que abra brechas, né, para que o nosso mercado não seja extremamente organizado. Agora, é fato, existe um processo natural de evolução, o qual, ainda que a gente não queira, não é uma opção não acompanhar. Então, aí entra aquilo que a gente controla, entra o nosso profissionalismo, entra a nossa missão, né, de realmente ser o profissional para além do demonstrador de imóvel, ser o profissional que está ali no momento mais importante da vida daquele cliente para apoiá-lo numa decisão importante da vida dele, e não simplesmente aquele profissional que está visando a próxima comissão. Estou falando de uma mudança de mentalidade, portanto, estou falando de algo que não é fácil de fazer, né? Mas é algo que, uma vez que aqueles corretores fazem, eles se destacam, porque é algo que é irreversível. A gente está falando de evolução da humanidade, né? Então, isso é irreversível. E quando aquele cliente comprador percebe, né, os riscos envolvidos numa jornada, a gente não tem aqui no Brasil, né, a transação, ela ainda tem uma carga jurídica complexa do momento que você tem a proposta aprovada até o momento que a escritura está lavrada. Então, esse processo, né, só o final, tem todo o anterior, né? Mas só esse processo, você já tem condições muito claras, né, de demonstrar para o seu cliente o risco de uma compra direta, por exemplo. Mas você tem que conhecer. E se você não conhece, a falta de conhecimento, a falta de formação profissional, que é a única coisa que a gente vai controlar, o resto a gente vai acompanhar como agentes, né, colaboradores dessa mudança, mas a gente não vai mudar propriamente eu, Aline, você, Yuri, a lei sozinhos, a gente tem que apoiar movimentos que estão tentando fazer isso, mas a nossa capacidade, né, enquanto profissionais individuais, isso só está na nossa mão. E aí é papel de todos nós, né, realmente protagonizar algo diferente no mercado do que a gente vem acompanhando aí. Esse ponto, o aspecto cultural, eu quando comecei no modelo também de gestão exclusiva, você pegava o dono imobiliário broker do contrato assinado, né? E tá lá no artigo 724 do Código Civil, a palavra exclusividade, o contrato tem que estar por escrito, enfim, existe um documento válido. Eu sempre trabalhei assim, assinadinho, rubricado, né? Válido, ativo, com um bom plano de marketing. Só que assim, ao mesmo tempo, depois que eu saí desse modelo, eu estava acostumado com esse modelo, eu percebi que aí se fala venda aberta, né? Eu percebi que eu continuava fazendo parceria, e muito mais parceria que antes, mesmo sem contrato, mas assim, ó, questão da mentalidade. E é difícil você não se proteger com o contrato. Não, mas assim, é difícil confiar nas pessoas, né? Às vezes quem você não conhece. Sim, sim.
Não é a pessoa que também está ávida pela comissão. Uhum. Mas enfim, eu sempre fomentei esse tipo de parceria, né? Sim. O nosso mercado é irregular, né? E isso é um fato, é o que sempre a gente discute nos nossos encontros de formação, de produtividade, todas as quartas-feiras a gente fala sobre isso. Nosso mercado é irregular. Então, você se profissionalizar e você entender o seu papel vai mitigar riscos que você pode correr, simples assim. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura que te respalda, juridicamente falando, né? Fica mais confortável para você lidar com tantas adversidades que você vai ter que lidar aqui no Brasil. Isso é fato, né? Mas a questão não é limitar, na minha visão, né? Não é limitar. Então, se você trabalhar somente com gestões, somente com exclusividade, você não vai ter risco nenhum. Você vai continuar tendo. Então, não é esse o caminho. É por isso que no nosso projeto a gente não limita. O corretor ele é livre para escolher trabalhar com as gestões ou mesmo com as captações abertas. O que a gente quer é realmente empoderar esse corretor para lidar tanto com a diversidade de uma ou da outra opção. Esse é o caminho. E o conhecimento e conseguir ter a estrutura para lidar com essas barreiras é o que importa no final, né? É só isso que vai conseguir fazer com que os negócios individuais cresçam. Então, ou seja, hoje a Exp onde você trabalha tem às quartas-feiras um momento como se fala? De Produtividade. produtividade. Isso, nós temos. É muito importante, né, para nossa atuação. Então, são diversas as trilhas e os momentos que a gente dispõe para os nossos agentes, mas às quartas pela manhã assim, já está na agenda fixa, a gente se dedica a discutir como que a gente se torna melhor no nosso mercado. E aí tudo isso é falado, tudo isso é explicado, tem método, né, para que esses corretores possam aprender a lidar com essas facetas e assim se tornarem realmente destacados, né, nesse mercado. E você comentou um ponto que a gente também fala nas quartas-feiras, que é a criação das marcas pessoais, né? Quando você consegue, você sinalizou isso porque você construiu isso. Quando você consegue, enquanto corretor, colocar a sua impressão, a sua marca, e você tem todo o respaldo por trás, jurídico, tecnológico, sistêmico, é muito mais difícil, né? Você não vai mais estar suscetível tanto quanto quem não tem, o corretor que não tem, a esses problemas. Então, toda quarta-feira pela manhã a gente se dedica a falar sobre isso. Você acha mesmo que a saída é educação imobiliária, não? Formação, você comentou uma palavra que eu gosto muito, né? A questão é cultural. Então, se a gente não conseguir se munir de conhecimento, de sabedoria e estar unido dentro de uma comunidade que fomenta isso, fica muito mais difícil, né? Então, a formação, ela é um pilar importantíssimo dentro do nosso modelo de negócios. Importantíssimo, porque é a capacidade que você tem, primeiro, de não precisar inventar a roda. Segundo, de não estar suscetível repetindo que você nem sabe se é o melhor ou não, mas você não conhece algo diferente. Então, você está fazendo a mesma coisa que, de repente, seu pai, seu avô fazia, a imobiliária do bairro que você atuava, que nem existe mais, fazia, e você não sabe nem o porquê. Você não tem a possibilidade de entender e conhecer algo muito mais eficiente, né? Em termos de tudo, né? De todas as facetas da jornada. Como captar melhor, como você consegue melhorar a sua vitrine de imóveis, como você negocia melhor, como que você converte 4 vezes mais, não é ligar 3 vezes mais para a mesma lista, é como converter 4 vezes mais aquele cliente que já está no teu celular. Então, tudo isso, quando você tem método e você aprende e você tem a ferramenta para aplicar, isso te torna imparável, né? Então, sim, nós acreditamos que a formação é um pilar, por isso que é o primeiro do nosso modelo, é um pilar fundamental para essa mudança de mentalidade. Assim, eu atuei um bom tempo numa imobiliária grande, né, no modelo norte-americano, e eu sou muito grato a essa empresa, que aprendi bastante coisa lá. Eu sempre participei bastante de cursos, de eventos, workshops, convenções, e achava muito legal que, assim, que as pessoas se encontravam, né? E Sim. hoje tô esse podcast aqui, mas assim, eu tô com um mobiliário, eu sinto falta de estar
de vestir a camisa da empresa, né? Ou de conhecer as pessoas, né? Pelo nome, as pessoas me cumprimentam pelo nome. Super legal isso, né? Eu fiz muitos amigos. E também, ao mesmo tempo, como eu fiquei muito tempo nessa empresa, muita gente saiu dessa empresa e foi tocar seu negócio, foi para o imobiliário de bairro, foi fazer outra coisa que não é só vender imóvel, ou foi. Dois amigos se juntaram e alugaram uma salinha, montaram uma imobiliária, formaram-se novas redes aqui em São Paulo, no Brasil, um nome brasileiro ou invenção, copiado do de fora. É, você acha que existe chance para esses novos polos surgirem ou existe uma certa limitação em função da força da rede? Ah, como que você vê novas marcas aparecendo aqui? A pessoa cria uma marca, posso criar minha marca, Imoveltec, gestão exclusivas, Uhum. né? Ninguém trabalha comigo no modelo de negócio, mas enfim. Mas essa coisa não foi eu que inventei, né? Sim. Assim, mas eu estou inventando, de repente posso criar uma marca forte, né? Como você vê esses novos movimentos aqui no Brasil? É uma pergunta muito boa, porque eu acho que nossos colegas, né, e durante muito tempo eu me incluía nesse rol, a gente confunde independência com ser sozinho. Então, o que que é isso, né? Eu já sou um corretor top producer, eu já faturo R$ 500.000 de comissão no ano, e não quero deixar a maior parte dessa comissão ali com a imobiliária que já nem tá mais me acompanhando. Eu estudo mais do que os treinamentos que eu tenho lá, por exemplo, tá? Então eu decido alçar voos, vou criar minha marca, né? E vou pegar todo esse conhecimento que me fez ser esse top producer de R$ 500.000 e vou abrir minha marca própria. E aí, quando você vai abrir sua marca própria, você se vê sobrecarregado, porque agora você tem que administrar o seu espaço físico, contratar todas as ferramentas. Quando você termina de contratar, elas já estão obsoletas. Aí você vai fazer gestão de tudo isso, abrir os chamados, fazer a contabilidade, ter o jurídico. E aí você vai começar a formar corretores para chegarem próximo do teu desempenho, e quando eles chegam perto do seu desempenho, eles já acham que eles sabem mais Eu também do vou que embora. você e vão embora, né? Então, é sustentável isso? A, Na a minha... teoria do bom porteiro. O bom porteiro jamais vai ser um mau zelador. Assim, Exato, no máximo vai ser um bom porteiro. Né? exato. E aí, a minha crença em tudo isso e não é sustentável, né? Então, o problema por que que então a gente viu muito esse movimento, e ainda vê, né? Esse movimento de top producers criando suas marcas próprias, etc. Porque eles não viam a possibilidade de existirem enquanto um empreendedor dentro das estruturas que eles estavam. Então, eu não acredito que isso seja sustentável e nem necessário, esse é o ponto. Né? Já existem as redes, já existem as comunidades que protegem a sua marca, deixam ela no grande protagonismo de tudo isso e apenas enquanto plataforma te oferece aquilo que você não precisa dedicar o seu tempo, né, para, como por exemplo, sistema, operação, apoio, suporte jurídico. Então, o projeto que nós estamos é isso, é uma plataforma que quando você se pluga, você tem a oportunidade de internacionalizar o seu mercado, o seu negócio instantaneamente, sem abrir mão daquilo que você jamais deveria ter aberto em momento nenhum, que é a sua marca própria, sua identidade, porque você é o empreendedor. Agora, por que que existe? Porque as empresas não tinham, né, como oferecer isso, e hoje já temos. Tem várias, na verdade, né? E novas que estão surgindo, né? Ah, mas sabe que uma coisa que eu lembro que assim, a minha esposa, que nem você, ficou 20, 30 anos imobiliária sem o Cresce. Depois ela tirou recentemente o Cresce. E eu só tenho 10, ela tem quase 30, imagina. E era o tempo que você pegava as fichas, não tinha foto, era fichário, Sim, as né? agendas, né? E hoje tem um celular com foto, fantástico, né? Sim, Pela internet. Hoje tem Instagram, TikTok, né? Já sim, os vendi, sites, né? já vendi móvel pelo Instagram, Sim. através do TikTok, gera lead, depois vai pro WhatsApp, gera visita, né? Então tem várias ramificações não só a rede social que você produz, depois você põe lá as coisas, né? Mas assim, tem que produzir o conteúdo, nada acontece por acaso, né? O que você acha que, assim, existe essa evolução tecnológica que pode ir além do fichário pro vídeo celular? Como é? O que vai ter?
Quando a gente fala de IA, né, a IA, ela já está tão consolidada, quem não tem IA hoje, né? Quem não usa uma IA Gratuita, hoje? né? Gratuita, você faz uma conta no Gmail, você já tem acesso a uma IA gratuitamente na sua versão gratuita. Então, e qual é a limitação da IA? Alguém consegue dizer? Qual é a Então, limitação? eu pago ou não pago. Você Não, paga não. pouco, Qual é paga muito. é a limitação tecnológica de capacidade mesmo de entrega de uma inteligência artificial? Ninguém sabe dizer isso. O que a gente sabe dizer é que é ilimitado, né? Hoje, se você for começar a escrever a quantidade de IAs que já existem, né? A hora que você terminar a lista que você conhece, já existem mais 100 mil IAs. A gente não tem mais essa capacidade de acompanhar a evolução tecnológica. Não temos. Sabe que você deu uma ideia? Tem um amigo que ele é especialista em A. E eu tenho um ramo na área condominial, e ele pesquisa mais sobre isso, e eu tô para descobrir alguém bom na área imobiliária, se você puder indicar. O que ele faz? Ele puxou quase todas as atas de eleição de síndico em São Paulo, tem o acesso lá, que o programa acessa, e aí ele vê, cada 2 anos que é eleito o síndico, chega a eleição, tem chance de você mandar o currículo, a proposta. Ou, por exemplo, se tiver, aí tem uma questão de custo, né? O- As matrículas já são públicas, já tem acesso a todos, só que você tem que puxar as matrículas. Algumas imobiliárias fizeram isso, fechar o bairro, né? Só que é caríssimo. A Loft fez isso um tempo. Uhum. A Loft fez um tempo que ela puxou todas as matrículas de jardins, depois pode fazer, porque assim, é altíssimo o custo. Mas se fosse aí a entrar nas matrículas, você vê, olha, o imóvel a cada 10 anos tem um novo proprietário, se chegar perto de 10 anos, tá para vender, tem uma métrica, né? Uhum. Assim, onde que a gente pode chegar com a IA? Então, onde a gente pode chegar com a IA? Ninguém sabe, né? O que todos sabem é que a gente pode chegar a níveis inimagináveis e ilimitados de evolução tecnológica. Mas o meu ponto, até voltando aqui para o nosso tema, ele é muito simples, Yuri. Você é corretor de imóvel. Então, por que você está destinando o seu tempo, né? Você, corretor de imóvel, para ficar. Você não é um desenvolvedor de softwares, você não é uma empresa de pesquisa, né? Essas empresas, a empresa tal fez isso. Sim, porque a empresa tal é uma plataforma. Porque a empresa tal é um marketplace. E o negócio dela é diferente do teu. Você é corretor imobiliário. Então, por que você está perdendo aquilo que você é único, porque a IA não substitui o atendimento ao cliente, tá certo? Ele não vai lá, abre a porta do É que a gente é imóvel, criativo, sabe o né? histórico, né? Então, assim, a IA não substitui relação humana. A única coisa que não aconteceu ainda, talvez vá acontecer, mas o fato é, hoje, né, o mercado imobiliário brasileiro, ele é extremamente relacional. Eu diria até da América Latina, né? E aí os mercados americanos que são mais organizados em si, também tem lá o corretor de imóvel como agente principal da transação. Então, se existe algo que com tanta evolução tecnológica não foi descontinuado, é a atuação do corretor, pela capacidade que ele tem de se relacionar humanamente. Então, a IA e todas as tecnologias, elas têm que ser o quê para o corretor? Apoio. Simplesmente redução de esforço, Acho que braço, hora homem. utopia do corretor, né? Um dia vai Entende? chegar a IA que não vai precisar de mim. Irmão, precisa, ainda, graças a Deus que não precisa, né? Outro dia É. eu falei com uma especialista que veio aqui no estúdio, que a mulher é especialista e ela falou assim, olha, eu falei para ela, o OLX, o Zap Móvel, o Real, é um e-commerce? Eu falei, não, não é um e-commerce, é uma plataforma. Porque o e-commerce, você aperta o botão, a caixinha aparece lá, né? A Uhum. Shein lá no dia. Só que a gente não, você aperta o botão, gera um lead. A lead você tem que transformar em proposta, em visita, em proposta. Nunca vai ser e-commerce, É né? um canal, né? É um canal de originação. E são tantos canais que hoje o corretor tem. Imagina, se você aí é outro business, né? O corretor ele não tem que ele não tem que perder o tempo dele com isso. Ele tem que estar indo nos portais, ele tem que ter presença digital, ele tem que ter as melhores ferramentas operacionais do negócio dele, o melhor jurídico. Você comentou aí das iniciativas que as empresas fizeram de ir lá e puxar todas as matrículas. O corretor tem que ter a informação pronta
verídica na mão dele. O negócio dele não é tracking de matrícula de imóvel. Ele tem que ter um bom jurídico que desembarace a venda dele. É simples assim, é diferente. Sabe né? que eu ouvi falar, queria que você conferisse comigo, que no modelo norte-americano, o contrato de promessa de compra e venda é um contrato modelo único, né? Sim, Ou seja, é um papel que tem frente e verso, sim, vendedor, comprador, você não pode mudar os termos. sim. Né? Só põe a data final assim, aqui a gente inventa. Aqui a gente Aqui, tem um contrato por corretor. nossa, é Entende a sensacional. diferença? Eu tenho contrato de 30 páginas, eu tenho de 20 páginas, 10 páginas. Eu falei, hoje vai passar de 7. É simples. Se já passa de 30, eu falei, não, aí o outro advogado põe 60, né? E a gente fica brincando aí de discutir termos, não fecha. E Então, não mas aí é fecha. que tá, o Por que corretor, é assim aqui no Brasil? porque ainda é assim. E é assim mesmo, funciona, é padrão mesmo? Sim, é padrão. E Caramba. aí isso faz com que a transação seja Podia ser processada. aqui assim, não? Talvez algum dia vai ser, mas Porque que alguém me falou, eu não lembro, não, é um contrato frente e verso. Falei, nossa, é esse que tem que funcionar aqui, não é assim. o que eu vejo, né, são muitos debates sobre o que poderia ser, né? Eu fujo de todos eles, porque eles não me interessam. O que eu foco? Mas existe, né? Ainda mais quando que vem um modelo norte-americano, né? Que Mas já a gente não funciona. tá lá. Nós Pois estamos é. fazendo É que corretagem nem a no gente fica Brasil, né? discutindo sobre Portugal. A pessoa quer, funciona bem, mas lá em Portugal. Aqui é Brasil. Mas aí eu acho que é fuga, né? E fuga em qual sentido? Talvez por essas pessoas que estão nesse debate não terem ainda, né, essa informação prontinha, jurídica, na mão dele, talvez, né, por essa dor se discuta tanto a Não, respeito mas é uma disso. discussão, Aline, é que nem assim, talvez não seja o tema do episódio, você tem que voltar aqui para falar sobre esse tema. O tema Vamos fazer uma série. compra e venda internacional. A gente pode sim falar sobre isso, porque assim, eu já fui em tanto workshop de compra e vendas internacionais, ainda mais que você está numa rede grande, rede internacional, que tem Isso. filiais no mundo inteiro, e a gente também falou aqui que vendeu em Dubai, falei, sensacional, parabéns, né? De alguma forma você arruma um comprador, vendedor, ou o empreendimento de lá veio aqui e captou imóvel, a pessoa pagou lá e ganha comissão, meu, ótimo, parabéns. Só que você fala fuga, né? Ou fuga ou utopia. Um dia eu vou chegar lá. Mas assim, eu já vi venda internacional. Eu nunca realizei, mas eu já tive vários leads. Queria comprar em Orlando, queria comprar em Portugal. Você tem um caso aí na sua rede de compra e venda internacional? Todos os dias, né? Então é isso. O corretor 3.0, Yuri, ele não precisa perder tempo com as dores estruturais que o mercado imobiliário tem. Esse é o ponto, né? Vindo para cá, temos aqui a Angel que não me deixa mentir. Eu estava conversando sobre um referral, né? Que para nós é a indicação de um corretor que está lá em Portugal e está fazendo aqui uma negociação com um corretor aqui do nosso ecossistema no Brasil. Isso acontece todos os dias, tá? E hoje o corretor ele não precisa entender nada da legislação de cada país. Ele simplesmente tem dentro da comunidade a possibilidade de fazer assim, ó, uma venda que jamais ele teria capacidade de fazer, né, e não estando nesse ecossistema. Inclusive as trocas, né, de dinheiros e etc, é tudo internalizado operacionalmente pela nossa estrutura. Então, a mensagem que eu quero passar principal é: por que a gente discute sobre algo que a gente não pode mudar, se existe algo que a gente pode mudar? Esse é o ponto, né? O que a gente pode mudar? A estrutura que a gente está. O que a gente não pode mudar? As outras questões, né, de legislação, notariais, isso a gente não consegue mudar ainda. Claro que como agentes e bons profissionais que somos, a gente pode acompanhar movimentos que estão tentando fazer isso e devemos fazer isso. Mas mudar hoje não vai dar. Então, o que você consegue mudar? A estrutura que você está. Porque o seu modelo não proporciona fazer isso. Mas já existem modelos que sim. Onde você não precisa se preocupar em ir buscar a informação da escritura, porque você tem uma diligência automatizada na tua mão. Para você simplesmente assinar o teu contrato, seja ele de 1, 2 ou 3 páginas, ou 35 ou 100 páginas, de forma possível no menor tempo. Por quê? Se a gente chega hoje aqui no Brasil, coloca assim, a partir de agora é 1 página no contrato, tá? Aquele comprador
que tem um advogado próprio, o advogado dele não aceita assinar a transação. Então, você, corretor, tem que estar preparado para lidar com essas diversidades. E não é discutindo, olha, você tem que ter um contrato de uma página. É processando a venda no menor tempo possível, com garantia jurídica para todas as partes. É isso que a gente tem que fazer. Então, olhar muito mais para a estrutura que a gente está, se ela favorece isso e se não buscar outra, do que tentar mudar aquilo que a gente hoje não vai conseguir. Bom, talvez seja a minha característica brasileira de ser criativo, né? Mas assim, é que realmente é melhor fazer o básico bem feito do que ficar inventando novidades, né? É, Ah, e eu também, tantos anos no mercado imobiliário, isso não muda a intermediação, só muda a tecnologia, né? No máximo a IA, né? É que hoje tem muitas novas tecnologias, e as tecnologias são empolgantes, né? sim. Mas imagina só, o mercado imobiliário é um setor. A gente tem o automobilístico, né? A gente não vê o consultor top producer de venda de carros premium, né? A gente não vê um movimento dessa classe preocupada na especificidade do material daquele veículo. É só o corretor. Então, a nova mentalidade, ela diz assim: o que é o principal? O que você é? Você é corretor de imóvel? Vamos realmente ser empresários, como você comentou? Vamos realmente cuidar do nosso negócio de forma ilimitada? Porque o Brasil precisa disso. Ele precisa de você nessa ponta. A inteligência artificial, se você quiser trabalhar no desenvolvimento de uma IA, troca de profissão, mas na tua, você não precisa ser desenvolvedor, você não precisa ser o advogado de todas as transações. É importante que você tenha formação para conhecer o que você precisa conhecer em todas essas facetas e estrutura para te respaldar. Porque onde você é insubstituível ainda é no fechamento, é no relacionamento, é no posicionamento da sua marca. Nisso você ainda não tem substituição. E é só nisso que nós deveríamos focar. Nas conexões, nos relacionamentos com as Relacionamentos. pessoas, Relacionamentos. pode surgir negócios. Exato. Exato. E aí, esse exemplo que você deu, né, e você trouxe aqui a pergunta, mas Aline, você acha isso possível? Não, não é que eu acho que é possível, é realidade, né? Acontece todos os dias ali dentro do nosso ecossistema e a gente, para nós, já é normal. Né? Para nós já é ok você vender agora um imóvel em Miami. Se a gente pegar aqui o meu telefone agora, a gente consegue ligar para um corretor lá. A gente já tem acesso ao MLS no nosso projeto. O corretor imobiliário brasileiro tem acesso ao MLS na nossa comunidade. Então, não é uma ideia, já é uma realidade, né? Então, para nós, a gente já tem ali essa questão muito bem resolvida. Fazer negócios em âmbito global, por que não? Né? E é tão possível que você tenha aí um corretor, um cliente, né, que procura você. Por quê? Porque são poucos os corretores aqui no Brasil que conseguem dar esse respaldo. E estão perdendo dinheiro na mesa, estão deixando dinheiro na mesa, né? Não, uma hora ele vai comprar comigo, lógico, né? Ele me chamou hoje aqui, né? É amanhã, aliás, a visita é amanhã. E você falou dos projetos com o MLS, e quais são os próximos projetos aí na sua pauta, na tua empresa? Que vão Sim, acontecer? muito legal. A gente está lançando neste mês um CRM de propriedade, né, da XP, então ela é a proprietária dessa tecnologia e é uma grande tecnologia que vem, assim, realmente reduzir esforço absoluto do corretor e trazer funcionalidades dentro dessa plataforma, que é muito além de um CRM, que vai fazer com que ele realmente consiga alçar novos patamares de produtividade. Então, a gente lança agora o módulo, né, de relacionamento com clientes, os funis de venda com a automação de WhatsApp, todo o relacionamento da tecnologia com a sua base de clientes, mas não de forma automática. Dentro do teu DNA, dentro do teu posicionamento, da forma que você define que vai ser o seu funil. Então a gente lança, se chama Nexus, essa tecnologia, e a gente lança para a nossa comunidade nesse mês. Então estamos muito felizes, né, porque é um lançamento global, estamos em mais de 30 países no mundo e com a mesma tecnologia proprietária que tem um time grande que atualiza ela a cada instante. Então o corretor imobiliário brasileiro já vai contar com IA, integração de WhatsApp para os seus atendimentos e funis que trazem muito mais conversões que os corretores precisam disso. Então, esse é o nosso grande lançamento
E a gente está ali nas nossas redes sociais, sempre divulgando pelo menos um evento presencial e um digital todos os meses, aberto ao público geral. Então a gente Quando é que vai ser entrega o valor. próximo presencial? Quero ir, hein? Próximo presencial é a semana que vem em Campinas. Na última semana de agosto nós estamos em Curitiba, setembro São Paulo e os digitais Quem quer saber as datas presenciais, como é que fica sabendo para te achar? Nas redes Sim. sociais, tá lá as datas, os links. Como é que as pessoas te acham? Bom, onde as pessoas me acham? Nós estamos em todos os canais, mas o Instagram é o que eu vou divulgar aqui, alineborbalan.imob, e também os canais da EXP Brasil. Então, vocês nos encontram por ali e ali vocês já vão ter contato com tudo que a gente faz e os convites para os eventos e tudo mais. Você vai nos eventos, você vai ensinar sobre o CRM, vai ensinar sobre... Sim, nós vamos e também trazemos profissionais especializados, então isso é muito interessante, porque mesmo quem não faz parte hoje da XP, consegue obter ali junto à nossa comunidade, inclusive esses encontros de produtividade quarta-feira de manhã, é aberto. O corretor que está lá Mas fora é online. é online. Mas vai ter encontro presencial aqui em Vai. São Paulo? Isso, São Paulo vai ter presencial Campinas e Curitiba, agora no mês de agosto. Setembro presencial em São Paulo e digital a gente faz vários ao longo do mês. Legal, Aline. Muito interessante, né? Não, Formação é o pilar que a gente conta entende uma que palhinha pra gente, quero saber como é que foi o Chile, né? Como é que foi o evento, você não falou nada, conta pra gente. foi muito bom, foi uma verdadeira imersão, né? O Brasil, ele está inserido numa divisão dentro da XP que nós chamamos de CALA, né? São 8 países, Caribe e América Latina, e eu estive presente no Chile acompanhando o nosso diretor de crescimento, que é o Pablo, que vai nos assistir aqui, então já mandar um grande abraço para ele. E lá nós pudemos entender, né, ao vivo, dentro de uma comunidade, porque é isso que você trouxe, né? A XP é uma plataforma 100% digital, mas que através desses encontros presenciais a gente fomenta, né, toda essa energia humana, efetivamente. Então, nessa semana eu passei por uma grande imersão de estratégias de crescimento, que trabalhamos todos, né, com a mesma metodologia, por isso que o nosso projeto é tão escalável. E também pude participar de um painel direcionado para Mulheres 3.0. Então, fui lá, subi ao palco. Esse movimento não tem volta, mulheres imobiliário, né? Não tem volta. E nem Meninas, vamos se unir, só tem essas mulheres estão todas unidas aí. E no Chile, detalhe importante, né, uma estatística muito relevante, 60% do time da XP no Chile é composto por mulheres. Então, quero deixar um grande beijo para todas elas, porque foi lindo o painel. Eu tive 2 colegas, né, que subiram ao palco comigo para contar como que é ser uma mulher, né, na corretagem com a mentalidade 3.0, porque é diferente, né? Então, aqui a gente consegue ter liberdade para ser, para existir, para ser mulher, que é completamente diferente ali, né, da função masculina, e escalar o nosso negócio. Então, somos empresárias. Então, foi lindo o painel. Sensacional, Aline. Parabéns, meu. Tá voando. Tá no hype bem assim. E é pra quê? Ganhar dinheiro, né? A gente ficar mais feliz, pagar as contas e ter essa recorrência e passar esse conhecimento. Fantástico, né? Sim. Próximo evento, eu vou seguir você no Instagram. Já tô seguindo, né? Já. Eu vou ver se estiver aqui em São Paulo, eu vou sim. Não, você é o próximo convidado. Quero te ver lá. Vou sim. Bom, então a gente já chega no final do nosso programa. Eu tô muito feliz de conversar com você aqui hoje, né? Satisfação. Tive agora então Campinas, Curitiba. Alô, pessoal de Campinas, chegando aqui a Aline para falar um pouquinho sobre negócios imobiliários. Escaláveis. Aline, muito obrigado por ter vindo aqui, ter partilhado o conhecimento com a gente. E espero que você volte, né? Criar mais a palhinha, enfim, não só o CRM, é um capítulo, depois tem outros capítulos, falar mais novidades sobre todo o ramo imobiliário escalável. Escalável e global, ilimitado e sem fronteiras. Então, eu quero muito agradecer, Yuri. Eu acho que iniciativas como essa têm um total fit com o que a gente acredita na XP, que é trazer informação, que é trazer quebra de crença limitante, que é exponenciar negócios imobiliários em níveis ilimitados. Então, estou muito feliz e realmente podemos fazer uma série de encontros aqui. Vamos? Vou ficar muito feliz de voltar. Tem testemunha aqui. Tem né? testemunha aqui. Tá.
Então é isso, Aline, muito obrigado. Então, vocês assistiram Negócios Imobiliários, siga nosso canal, siga a rede social Aline e até o próximo episódio.